Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu sou o Henrique César e você está no História das Copas. E nesse vídeo você saberá como foi a Copa de 1970. Dito isso, deixe o seu like no vídeo e se inscreva em nosso canal para não perder as novidades por aqui. Copa na América do Norte pela primeira vez. Brasil tricampeão. Melhor Copa da história? Muitos craques? Saiba isso e muito mais a partir de agora. México e Argentina disputaram o privilégio de sediar a Copa de 1970. A Argentina, preterida em 38 e 62, tinha o apoio do presidente da FIFA, Stanley Rose. Os mexicanos tinham a favor uma moeda mais valiosa e uma tradição maior em Copas. Até então, o México tinha disputado todas as Copas pós-guerra. A tradição pesou mais que o cabo eleitoral, e o México foi oficializado como sede em 8 de outubro de 1964. Dos 95 votos possíveis, o México recebeu 52, contra 36 da Argentina, além de 7 abstenções. Houve reclamações sobre a altitude mexicana, além de ser necessário que as delegações chegassem ao país 20 dias antes para se aclimatar e não sofrer os efeitos da altitude. A infraestrutura do México foi fantástica. Foi feito um super estádio, o Azteca, na cidade do México, com capacidade para 114.600 pessoas. Os estádios Jalisco e Luis Dosal foram reformados. Em León e Puebla foram erguidas novas arenas. Houve uma grande mudança na Copa: a inserção dos cartões amarelos e vermelhos. O amarelo significava uma advertência a um jogador e o vermelho significava expulsão. Foi uma criação de Ken Aston. Ele dizia que se inspirou em sinais de trânsito. O Mundial também foi o primeiro a ser transmitido por TV a cores. Dos 138 países filiados à FIFA, 71 pretendiam disputar a Copa. A grande novidade foi a participação de 11 africanos. O continente ganhou uma vaga direta à Copa, que ficou com Marrocos. As eliminatórias tiveram surpresas, como a queda de Argentina, Espanha, França e Portugal. Também nesses classificatórios foi inaugurado o sistema de substituição de jogadores para jogos de seleções. Antes, somente em amistosos e jogos de clube poderiam ser feitas mudanças. México, Itália, Inglaterra e Alemanha foram os cabeças de chave do sorteio realizado em 10 de janeiro de 70. O Brasil ficou no grupo considerado mais forte, com Romênia, Inglaterra e Tchecoslováquia. O regulamento era o mesmo de 62 e 66. A única diferença era que, em caso de empate, o critério seria o saldo de gols e não mais o goal average. Todos os 5 campeões da Copa estavam presentes: Brasil, Itália, Uruguai, Alemanha e Inglaterra. A principal aposta caía sobre a Itália, campeã europeia de 68. Alemanha e Inglaterra, finalistas em 66, também figuravam como postulantes ao título. O Brasil era visto cheio de incertezas e apoiada em um velho e acabado chamado Pelé, segundo a imprensa. Após a Copa de 66, Pelé pediu dispensa da seleção, mas com o retorno de Paulo Machado de Carvalho à CBD, em julho de 68, o rei voltou atrás de sua decisão. Com 6 vitórias em 6 jogos, as Feras de Saldanha, como ficou conhecida a seleção brasileira, em alusão ao nome do treinador, avançou nas eliminatórias em primeiro lugar. Mas Saldanha se envolveu em polêmica com o presidente do Brasil, o general Emílio Médici, sobre a convocação de Dadá Maravilha. Saldanha disse a seguinte frase: "A seleção quem escala sou eu, o presidente escala o ministério."
Há quem diga que Saldanha saiu da seleção por essas interferências. Certo é que Zagallo assumiu a seleção para a disputa no México. O velho Lobo teimava que Tostão e Pelé não podiam atuar juntos. Houve até uma reunião dos líderes da equipe antes da Copa para escalar Tostão. Zagallo ainda fez uma profecia acertada. O Brasil chegou ao México em 2 de maio de 70, sendo a primeira seleção a chegar em solo mexicano. E Zagallo afirmou: seremos a primeira equipe a chegar e a última a ir embora. No grupo A, quem fez a festa na primeira rodada foi a Bélgica, que derrotou El Salvador. Com isso, venceu a sua primeira partida em 40 anos de Copa. Depois, porém, os belgas caíram diante de União Soviética e México, que garantiram as 2 vagas do grupo. Mas os mexicanos sofreram mais que o esperado. Diante de El Salvador, o time só encaminhou o triunfo por 4-0 depois de um lance polêmico. Após uma falta perto da linha lateral, Padilha armou a jogada que resultou no primeiro gol, marcado por Valdívia. Os salvadorenhos, achando que a falta era para eles, nada fizeram para impedir e ficaram loucos quando o gol foi confirmado. O time até cogitou não voltar para o segundo tempo. Voltou e, abalado, acabou goleado. No grupo B, a Itália, do treinador Ferruccio Valcareggi, insistia em não escalar os talentosos meias Mazzola e Rivera juntos. Ou jogava um ou jogava o outro. Rivera, revoltado, quase deixou a delegação em plena Copa. Moral da história: o time até ficou em primeiro no grupo, mas com apenas uma vitória e um único gol marcado. Esse gol contra a Suécia só saiu porque o goleiro Elstrom engoliu um frango clássico. Ele ficou tão abalado com o lance que pediu para não jogar mais no Mundial. O Uruguai também não fez bonito, venceu apenas a estreante Israel, empatou com a Itália e perdeu para a Suécia por 1-0. Se tivesse perdido por 2 gols de saldo, deixaria a segunda vaga no grupo para os suecos, mas avançaram Itália e Uruguai. No grupo C, se alguém fosse ver apenas o número de finalizações de cada partida, diria que o Brasil fez 3 jogos equilibrados na primeira fase. O que faz diferença foi o aproveitamento. Contra a Tchecoslováquia, os brasileiros chutaram menos, 17 contra 21 dos tchecos, mas marcaram 4 gols, sendo 2 deles de Pelé e Jairzinho com grande categoria. Diante dos romenos, sem Gerson machucado e Rivelino poupado, foram 3 gols. A grande jornada aconteceu diante dos ingleses. Banks fez a defesa do século numa cabeçada de Pelé. Carlos Alberto igualou o jogo viril dos ingleses. Brito anulou as bolas aéreas do rival e Tostão e Pelé tramaram a jogada do gol da vitória marcado por Jairzinho. A Inglaterra ficou em segundo. No grupo D, pouco antes da Copa, o Peru sofreu um terremoto que deixou 45 mil mortos no país. A delegação poderia até não ter viajado, mas o ditador Juan Velasco Alvarado não apenas apoiou a equipe, como ainda ordenou que os jogadores dessem o melhor de si. Assim, os peruanos conseguiram uma virada sensacional diante da Bulgária e atropelaram Marrocos, com direito a 3 gols e uma bola na trave. Já classificado, o time sul-americano encarou a Alemanha na última rodada. Os alemães haviam sofrido para derrotar Marrocos, mas golearam a Bulgária por 5-2, sendo 3 gols de Gerd Müller. No duelo que decidia a liderança, Müller fez mais 3 gols e deixou os alemães com a melhor campanha da primeira fase. Brasileiros e italianos venceram fácil nas quartas de final. O Brasil criou tantas chances e fez tantos gols no Peru, treinado pelo ex-meia brasileiro Didi, que as falhas do goleiro Félix nos 2 gols adversários passaram despercebidas. Já a facilidade da Itália chamou a atenção. O time, que até então tinha feito só um gol na Copa, marcou 4 vezes diante do México, que não tinha levado nenhum. O Uruguai, por sua vez, derrotou a União Soviética numa polêmica prorrogação. E a Alemanha vingou-se da final de 66 diante da Inglaterra. O duelo entre as duas tinha 11 remanescentes daquela final. Poderia ser 12, mas o goleiro Gordon Banks sofreu uma diarreia e deu ao lugar Bonetti. A Inglaterra abriu 2-0. Então, Beckenbauer largou a marcação sobre Bob Charlton e levou o time ao empate no tempo normal. Na prorrogação, Hust marcou um gol ilegal e a arbitragem, ao contrário de 66, anulou. Depois, Miller fez 3-2, enterrando o fantasma de 66. Nas semifinais, o espectro do Maracanazo de 1950 ainda atormentava o Brasil diante do Uruguai. As assombrações aumentaram depois que Kubila
abriu o placar num golpe de vista do goleiro Félix. O Brasil só reagiu depois que Clodoaldo e Gerson trocaram de posição e Clodoaldo foi lançado na área para empatar. No segundo tempo nervoso, o Brasil fez 2-1 com Jairzinho e quase sofreu um empate nos minutos finais. Félix se redimiu e fez uma grande defesa na cabeçada de Kubila. Só houve alívio depois que Rivelino marcou o terceiro aos 45 minutos. Já a Itália derrotou a Alemanha por 4-3 após um empate de 1-1 no tempo normal. Os 30 minutos da prorrogação foram considerados os mais emocionantes da história das Copas. Na disputa do terceiro lugar, sem o líbero Beckenbauer e o goleiro Maier e sob o calor do meio-dia, os alemães aguentavam somente o primeiro tempo, mas Overath fez 1-0 e o time segurou a vitória diante de um Uruguai que pouco ameaçou. Na final, o duelo que definiria o primeiro tricampeão mundial da história sabia que o Brasil tinha mais time. Os italianos eram bons na bola aérea, o que preocupava os brasileiros, até que sofreram alguns sustos no início da partida. Mas, aos 18, Pelé abriu o placar para o Brasil. A Itália aproveitou uma falha da defesa e empatou aos 37, com Bonisegna. O Brasil até fez o segundo gol no primeiro tempo, com Pelé, mas o árbitro anulou dizendo que havia apitado o fim da primeira etapa. No segundo tempo, o jogo permaneceu equilibrado até os 21 minutos, quando Gerson roubou a bola no campo de ataque e bateu de fora da área, fazendo 2-1. O gol desnorteou os italianos, e aos 26, o Brasil ampliou com Jairzinho. E aos 42, Carlos Alberto fez um dos gols mais coletivos da história das Copas do Mundo. A bola passou pelo pé de 7 jogadores antes de Carlos Alberto Torres mandar ela para o fundo da rede e fazer 4-1 para o Brasil, tricampeão mundial. A seleção da Copa contou com o goleiro inglês Mandzukiewicz, o lateral brasileiro Carlos Alberto, a zaga com o italiano Cera e o alemão Beckenbauer. A lateral esquerda foi Cooper, da Inglaterra. O meio de campo, 2 brasileiros, Clodoaldo e Gerson. No ataque, Jairzinho, do Brasil, Rivelino, brasileiro, e também Pelé, brasileiro, além de Gerd Müller, alemão. O artilheiro da Copa foi o alemão Gerd Müller, que marcou 10 gols em 6 jogos. Gerd tinha 24 anos na Copa e pertencia ao Bayern de Munique. Tinha 1,76 m de altura, pesava 77 quilos. O craque da Copa foi ele, Pelé. A Copa no México consagrou Pelé em definitivo, não apenas por ele ser o único tricampeão mundial até hoje, mas também pelos gols que fez e pelos gols antológicos que não fez, diante da Tchecoslováquia, Uruguai e Inglaterra, e pelos passes direto para gol, no total foram 5. Pelé, o craque da Copa de 70. E tá aí, pessoal, foi isso que aconteceu na Copa de 1970 no México. Descobriu muita coisa que não sabia? Deixem nos comentários, deixem também se estão gostando do canal, deixem sugestões para os próximos vídeos. A gente volta no próximo vídeo para falar da Copa de 1974 e o famoso carrossel holandês. No mais, forte abraço, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e a gente fica por aqui. Forte abraço, fui!